Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, nosso e vosso canal Acorda Band. Nós vamos dar a continuidade do nosso estudo da vez passada, a origem do nosso povo Bant, a partir de Muto, a segunda parte com a voz do Mano Muinda Mazulu. Então, a vossa atenção. Essa imagem que acabei enviando, a banda preta, não é? Pintada preta, onde está escrito Reino de Misraim. Por quê? O Canaã, o Cã, tinha 4 filhos. O primogênito era quem? Canaã, que habitou aqui, no sul, na banda pintada azul, que é o sul. O quem? O Cush. O segundo filho foi o Cush, habitou aqui na banda pintada vermelha. O terceiro filho foi o Misraim, que era Egito, toda a banda pintada preta. Mas aqui nesse lado aqui, onde está escrito falso Israel, aí onde é a pequena porção, a pequena terra, que hoje dizem que é a terra dos israelitas. Não, é errado, tá? É errado. Agora, nesse lado aqui, onde indica a seta que sai da terra do falso Israel, onde está escrito falso Israel, aqui onde habitavam os filhos de Ismael. Agora, o Egito era tudo isso, toda essa banda pintada que é de preta. Agora, aqui onde pintada o verde, mas aqui ao lado do preto, descendo, subindo aqui, era onde habitavam o quê? Esse aqui, os líbios, né? Depois Líbia, o quarto filho de quê? De Israel. E o deserto era mesmo aqui assim, aqui no meio, onde liga o quê? Onde liga né? Onde liga aqui o verde, o azul e o preto. Aqui mesmo assim, onde era o deserto, onde eles começaram a peregrinar. Agora, quando nosso pai Ababana chegou, ficou ainda aqui no Egito. Depois de ficar no Egito, lhe mandaram vir aqui no sul, certo? Porque quando vai no Egito, lá o Egito estava dividido, Egito do norte e Egito do sul. Então o Egito do sul é aqui. O Egito do norte é lá mais abaixo. É lá mais abaixo, onde está o falso Israel. Onde nosso pai Ababana havia chegado, depois, em Gênesis 13, lhe mandaram vir aqui no sul, lhe mandaram subir aqui no sul, porque ele estava lá embaixo. Sul, que em algumas versões vai encontrar no Negev. Negev, que significa Ngeve, que significa que é terra rodeada de águas, ou terra rodeada de rios, ou terra de rios. Negev, né? Negev que traduziram lá, não é Ngeve. Ngeve significa terra rodeada de rios, ou terra de muitos rios, terra montanhosa, era essa aqui. A prova disso está lá em Salmos 126, versículos 4. E está aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 1. Certo, né? Exatamente. Agora, quando nosso pai veio aqui, tinha que voltar de novo lá no Egito. Depois de voltar lá no Egito, Tata Congo lhe mandou voltar mais aqui. Quando voltou aqui, lhe fez a promessa. Gênesis 17. Né? Vamos ler só Gênesis aqui. Primeiro, Gênesis 15. Né? Gênesis 15. Vamos ler Gênesis 15. Diz assim, versículo 1 a 4. Gênesis 15, 1 a 4. Depois destas coisas, veio a palavra do Altíssimo a Babana, em visão, dizendo: não temas, Ababana, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse a Babana: Senhor, meu rei, meu pai, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão:
eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Altíssimo a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Exatamente. Então, este Damasceno era o mordomo do quem? Do pai Ababana. Então, o pai Abraão pensou que ele que seria o herdeiro dele, mas Tata, como ele fez a promessa, e você terá um filho, e esse filho que será o teu herdeiro, ele que ficaria com as bênçãos de Ababana. Certo, né? Vamos abrir só Gênesis 17, versículos 15. Gênesis 17, versículo 15. Estamos a falar já de Isaac e o quem? Isaac e Ismael. Versículo 15 diz assim: Disse mais o Altíssimo a Babana, a Abraão: Não chamarás mais pelo nome de Sara, mas será o seu nome Salaiá, né? Sara. Não será Sarai, mas sim será Sara. A nossa mãe, o nome dela era Sarai. Significa, na nossa língua, é Sala. Sala, que significa trabalha, trabalha ou trabalhadora. Então, quando se encontrou com o Tata Congo, o Tata Nzambi, ele chamou de Salaya. Significa trabalhadora do Altíssimo. Salaya. Trabalhadora do Altíssimo. E dali, porque eu hei de abençoar, versículo 16, hei de abençoar e hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão delas. Certo? O reinado deverão sair do ventre da Sara. Reis, tipo, tem uma linhagem que só trará que é reis, e essa linhagem de reis poderão sair só de ventre da nossa mãe Sara. Certo? Mas aí o Ismael já estava nascido. Ismael são esses os muçulmanos. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: Há um homem de 100 anos, há de nascer um filho, e conceberá Sara da idade de 90 anos. E disse Abraão ao Altíssimo. Disse Abraão ao Altíssimo: Oxalá que viva Ismael diante do teu rosto. E disse o Altíssimo: na verdade, Salaiá, tua mulher, te dará um filho e chamará seu nome Isaac. Isaac é traduzido em português, né? Na nossa língua é Liseca. Liseca, que significa sorriso. Liseca, que significa sorriso. E chamará seu nome de Liseca, e com ele estabelecerei o meu pacto. Aí, o pacto que começou desde quem? Noé, depois Sem, depois Ebele, depois Abraão, agora é para Sem, Abraão, agora é para Liseca, o primogênito de Abraão, segundo a palavra do Altíssimo. Então, versículos de número 20, versículo 19. Porquanto concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Está a dizer, o pacto que o Tatanzame fez com o nosso pai Liseca, Isaac, seria um pacto perpétuo, mas é para descer até a semente depois de Liseca. Quem é? Vamos ver quem é essa semente. Essa semente nada mais, nada menos que Jacó. Versículo 21, 20. E quanto a Ismael, Ismaeli, né? Ismaeli, ou Ismael, significa submissão do Altíssimo. Ismaeli. Também a Ismael, te tenho ouvido, e eis
e eis aqui o tenho abençoado, e faloei frutificar, e faloei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaac, Líseca, o qual Salaiá te dará neste tempo determinado no ano seguinte. E acabou de falar com ele e subiu ao Altíssimo de Ababana. Certo, né? Aí o pacto foi feito de Abraão para Líseca. Ababana para Líseca, de Abraão para Isaac. Certo, né? Então, saindo de lá, Líseca nasceu, Líseca cresceu, começou a crescer, dali, Gênesis de número 25. De Líseca, vamos ver quem é que poderia suceder o Líseca. Gênesis 25, versículos do número 19. A descendência de Líseca, de Isaac. E estas são as gerações de Líseca, filho de Ababana. Ababana gerou a Líseca. E a Líseca, da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, era arameu de Padã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Líseca orou intensamente ao Altíssimo porque sua mulher, porquanto era estéril, e o Altíssimo ouviu as suas orações, e Líbeca, Líbeca, coisa frágil, que escreveram aqui de Rebeca, Líbeca, coisa frágil. Sua mulher, né? E Líbeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro deles. Então, disse-se, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Altíssimo. O Altíssimo lhe disse, né? O Altíssimo mandou um anjo, falou com a Líbeca, Rebeca. 2 nações há no teu ventre, e os 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Quer dizer, dentro de Líbeca tinha gêmeos, e esses gêmeos já lutavam dentro do ventre. Quer dizer, também foi fora do ventre, poderiam já lutar. Continuando, versículos de número 24. E o cumpriu-se os seus dias para dar à luz, e eis gêmeos no seu ventre. Tinha gêmeos no seu ventre. Versículo 25. E saiu o primeiro, era ruivo, né? Ruivo ou branco, branco. E todo como um vestido cabeludo, né? Como você vê, todos eles cabeludos. E por isso chamaram seu nome de Esaú, que significa branco, ou Edom. Né? Edom é a mesma coisa que Esaú. E depois saiu seu irmão era liso, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, e por isso se chamou o seu nome de Jacó, e era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Consegui entender, né? O Jacó era liso, a pele dele, né, era lisa, porém Esaú, a pele dele era rugosa porque tinha muito pelo, muito cabelo, conforme. A partir dali nasceram esses 2 filhos e, conforme você sabe, o Jacó comprou a primogenitura a quem? Né? O menor era o Jacó, o maior era o Esaú. Então, o menor comprou a primogenitura ao maior com uma guisada. Se você continuar aqui no versículo 28, 29, 30, 32 até 34. Certo, né? Então, chegou o momento de Jacó ser abençoado, ou seja, dos filhos serem abençoados. Né? Esses filhos precisavam ser abençoados para o quê? Para que alguém pudesse ficar com a bênção do quê? Do pai, entre Jacó ou mesmo o Esaú. Então vamos ver, a bênção caiu para quem? Quem é que seria o rei? Quem permaneceria para vermos quem poderia permanecer com o governo, com o poder da governação.
Vamos lá, Gênesis capítulo 27, versículos 25 até 29. Diz assim, né? O Isaac já estava bem mais velho, queria abençoar, queria deixar a bênção da governação, a bênção do poder da governação do mundo ou da criação por meio de um dos dois filhos. Mandou, era para dar ao primogênito, de acordo à lei, mas só que Tata Nzambe tinha prometido que seria o quê? O menor a governar, conforme nós já lemos. Então, quem sabia esse segredo não era o pai, era quem? Era a Líbeca, a mãe que sabia que Tatanzame poderia abençoar o menor e não o maior. Versículo 25. Então disse, faz-me chegar isso perto de mim, para que coma da caça do meu filho, para, para que a minha alma te abençoe, e chegue-lhe, comeu e trouxeu-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaac, Líceca, seu pai, ora chega-te e beija-me, filho meu. E chegou e beijou, então cheirou o cheiro dos seus vestidos e abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, né? O cheiro do campo, essa bênção, campo, que o Altíssimo abençoou. Assim, pois, te dê Altíssimo do orvalho dos seus e das gorduras da terra e abundância do trigo e do mosto. E sirva-te povos, e sirvam-te todos os povos e nações se encurvem a ti. Sê Senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. A bênção da terra, da governação, caiu para o Jacó e não para o Esaú. Né? Agora, só que o Esaú, quando veio, começou a chorar, o pai, também preciso de uma bênção, não sei o que lá, blá, 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 blá. Versículos 35. Vamos ver qual é a bênção que Esaú recebeu. Não é? Versículo 37. Então respondeu Isaac e disse a Esaú, eis que que eu tenho posto por Senhor sobre ti e sobre todos os irmãos que lhe tenho dado por servos, e do trigo, do mosto, tenho fortalecido, que te farei pôs a ti, meu filho. Não tinha mais bênção para Esaú. Yeah. Porque toda a bênção já tinha recaído até a Jacó, para Jacó ser a governação e permanecer com a governação justa. Versículos de número 38. E disse então a Esaú, ao seu pai, tens uma só bênção, meu pai. Abençoe-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz a chorar. Então respondeu Isaac, seu pai, e disse-lhe, eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos céus do alto. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Ou seja, o Esaú poderá servir o irmão dele menor, quem é? Jacó, conforme já falou, o Altíssimo tinha dito a Rebeca. Tinha dito a Rebeca, o abençoado foi Jacó. Todos eles estavam onde? Aqui na terra de Canaã. Estavam lá como refugiados por enquanto. Então, Tatanzambe, em Gênesis capítulo de número 28, versículo 10 a 15, vamos ver a promessa que fez ao nosso pai Jacó. Gênesis 28, vamos começar do versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs a sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos do Altíssimo subiam e desciam dela. E disse, eu sou o Altíssimo,
E eis que o Altíssimo estava em cima dela. E disse, eu sou o Altíssimo, o pai de teu pai Abraão, e o pai de teu pai Líseca. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que andar que fores, e te farei tomar até esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Esta é a promessa da terra que foi dada ao nosso pai Jacó. E Jacó estava onde ele? Aqui mesmo em Canaã. Teve os seus filhos, exatamente. Teve os filhos, né? Os filhos que ele teve, lá estavam quem? Os filhos que ele teve são no total 12. São 12 filhos. Podemos ler isso em Primeira de Crônicas. Teve 12 filhos, né? Primeira de Crônicas. Vamos ler só. Primeira de Crônicas. Está também Apocalipse 7, né? Apocalipse 7. Yeah. Primeira de Crônicas, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: estes são os filhos de Jacó: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade, Azer. Agora, nosso pai, o nome dele era Jacó. Jacó significa quê? Jacó, na nossa língua, pronuncia-se de Jacuba. Jacuba ou Jacob. Jacuba ou Jacob. Jacob significa força do Altíssimo, ou Altíssimo é força. Né? Força do Altíssimo, o Altíssimo é a força invencível. Certo, né? Então ele teve os 12 filhos, só que havia uma promessa em Gênesis capítulo 15, e os filhos de Jacó, né, a descendência de Abraão, poderia ir no Egito, ficar preso por 400 anos. Gênesis 15, né? Gênesis 15, vamos ler dos versículos. Gênesis 15, exatamente. Gênesis 15, versículos de número 13, diz assim: então disse Abraão, disse o Altíssimo Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los hão, e afligi-los hão 400 anos. Quer dizer que o nosso povo ficaria peregrino numa terra, preso naquela terra durante 400 anos. Então, o Tata Congo próprio criou a circunstância para que o povo pudesse ir até lá, né? Pudesse ir até mesmo lá, por peregrinação. Qual é o método que usou? Fome em todo o mundo, fome de 7 anos. Primeiro, José foi vendido lá nos egípcios, ficou lá, e passou a ser governador, e por causa dos milagres que o Altíssimo fazia por meio dele nas terras. E dali, não é? Tatanzame fez o quê? A solução era que todo mundo pudesse ir lá no Egito para a recuperação da alimentação. Foi dali que os outros filhos de Jacó que ficavam com ele aqui na terra do sul, aqui na terra montanhosa, aqui mesmo, aqui em Baza Congo, não é? Começando dos Camarões até a África do Sul, Oceano Atlântico, Oceano Índico. Eles fizeram o quê? Saíram, tinham que subir, tinham que descer para o Egito. Né? Está em Gênesis, capítulo de número 37, versículos 1. Gênesis 37, versículos 1. Diz assim, Gênesis 37, 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã, né?
Todos habitavam aqui em Canaã. Primeiro habitava Jacó, habitou aqui juntamente os seus filhos. Só que, por falta de alimentação, então tinha que seguir todos para o Egito. Está em Gênesis 40, Gênesis 46, versículos de número 1 a 4, diz assim: E partiu Isólele, né? Depois de. Já esqueci de explicar essa parte. Está escrito em Gênesis 32, 28. Jacó, depois de lutar com Deus, porque Deus é um anjo. Deus é um anjo, Jacó lutou com ele, ele venceu. Depois dele vencer, Tata Congo enviou um anjo dele para falar com quem? Com Jacó, que olha, teu nome já não é mais Jacó, agora teu nome é Isólele. Isólele, ou Israel, que significa que significa escolhido, ou aquele que eu escolhi. Está em Isaías 43, versículo 1 a 2. Eu te escolhi, porque você é meu escolhido. Está entendendo? Tata Congo escolheu a quem? A Jacó lhe deu o nome de Solele. E Solele nasceram as 12 tribos. É a mesma coisa, 12 tribos de Jacó ou 12 tribos de Solele, é a mesma coisa. Versículos de número 40, capítulo 46, versículo 1. E Gênesis 46, 1. E partiu Isolele, traduzir aqui de Israel, né? O termo certo é Isolele, significa meu escolhido, aquilo que eu escolhi. Com tudo quanto tinha, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios a Tatacongo de seu pai Lísica. E falou Altíssimo a Isolele em visões de noite, e disse a Jacó, Jacó, e ele disse, eis-me aqui. E o Altíssimo disse, eu sou o Pai, o Altíssimo, o Pai de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar subir, e José porá sua mão sobre os teus olhos. Aí, e ali o Altíssimo falou com o nosso pai Solele para não ter medo de descer no Egito, porque era só no Egito, na época, que tinha o suprimento, tinha só suprimento para a alimentação dos nossos irmãos. Em nenhuma terra mais tinha. Então todos desceram lá, todas as 12 tribos desceram lá, todos os 12 filhos desceram lá, certo? Quando desceram lá, ficaram lá presos por 400 anos, conforme a promessa em Gênesis 30, Gênesis. Foi mais uma vez um áudio. Nós voltaremos, sem sombra de dúvida, para uma terceira parte. De já agora gostaria de deixar-vos com um louvor, né? Louvor a Bamut, louvor de Mbanza Congo, louvor de Congo, porque é o nosso pai. Acorda, Bamut. Kembo, Kembo, nataka Nzambi ya Mazulu. Ya Mazulu.
Yamazulu, Mutata, Yamazulu, Mutata, Yamazulu, Mutata, Yamazulu. Yamazulu, Mutata, Yamazulu. Kembo, Natata Nzambe Yamazulu. Eu espero que vocês tenham gostado. Abre a tua mente, abre o teu espírito. Busca Tata Nzambe Yamazulu. Pogotulendo, Sonini, Nanini, Sumandla, Ngai, Mulungu, Mwana, Niaga. Busca Congo, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até a próxima oportunidade. Acorda, bando!